Prezadas alunas, prezados alunos, nós vamos agora iniciar a nossa quarta e última parte sobre tensões atuantes através de um exemplo aplicado. O que é isso aí? Qual que é o exemplo? Nós temos uma barra de seção transversal cilíndrica, a barra BD, cujo diâmetro D é de 40 milímetros. Nessa barra está soldada uma chapa que é rígida. Nós vamos calcular os esforços nessa seção aqui, nessa seção onde estão os pontos H e o ponto K. Estão atuando duas forças, uma força P1 de 15 kN, uma força P2 de 18 kN, com essas distâncias mostradas, A de 50 e B de 60 milímetros. O primeiro passo sempre vai ser determinar quais são as solicitações atuantes, ou seja, as solicitações que nós vimos são sempre aquelas: força axial, momento fletor, torque e força cortante. Então nós vamos primeiro pegar as solicitações da força P1 de 15 kN. Então, primeiro, a força P1 de 15 kN, ela vai atuar aqui, uma força axial, comprimindo as seções, todas as áreas, inclusive essa que nós estamos analisando. Então, a força P1, F igual a P1, 15 kN, é uma solicitação axial, uma força axial. Além disso, essa força P1, ela vai provocar um momento fletor, tá certo? Em que, desculpe-me, nós temos que determinar. Para isso, nós temos que determinar o nosso sistema de coordenadas. Então, esse aqui é o eixo Z, esse é o eixo X e aqui é o eixo Y. Então, observe que a força P1 vai fazer com que esse componente tende, entre aspas, a girar em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y que está aqui, nessa aqui é o eixo Y. Então, essa força P1 vai fazer com que esse componente tenda a fletir nessa direção. Eu sempre falo o seguinte: para a gente identificar corretamente o momento fletor, ele vai se chamar MY, e ele tem que ser determinado assim. Por que MY? Porque se essa peça pudesse girar, ao eu aplicar a força P1, ela giraria em torno do eixo Y. Então a força P1 provoca o momento fletor MY. Esse MY vai ser igual a P1 vezes a distância A, que vai ser igual a 750 Newton vezes metros. Resumindo, a força P1 provoca duas solicitações: força axial e momento fletor MY. Vamos ver agora a força P2 de 18 kN. Essa força P2 pode ser trazida para cá, então ela está atuando aqui, que vai ser igual a uma força cortante V de 18 kN. Observe que a força cortante V é paralela à área atuante. Além disso, a força P2 provoca um torque na seção transversal, ou seja, se esse eixo não tivesse soldado, ele poderia girar em torno do seu próprio eixo. Olha, então esse é um torque. O torque vai ser igual a P2 vezes A, 50 milímetros, vai dar 900 Newton vezes metro. E por fim, observe que essa força P2 vai fazer com que esse componente sofra uma flexão em torno do eixo Z. O eixo Z está aqui. Então, se esse componente pudesse girar, essa força P2 faria com que esse componente girasse em torno do eixo Z. Então, provoca um momento fletor, MZ, que vai ser igual a P2 vezes a distância até a seção que nós estamos analisando, 60 milímetros. Então, o momento fletor MZ vai ser igual a P2 vezes a distância da linha de ação da força até a seção que nós estamos analisando, que vai dar B, 60 milímetros. Aqui eu faço uma observação. Se eu quisesse calcular o momento fletor MZ máximo, ele está atuando aqui, ó, ele está soldado. Então seria essa distância daqui até o ponto de solda. Mas não é o caso do exemplo. No exemplo, nós estamos analisando nessa seção, então o momento Z é P2 vezes B, que é igual a 60 milímetros. Com isso, nós já temos as solicitações. Essas aqui são as solicitações: força axial, momento fletor em torno de Y, força cortante, torque e momento fletor em torno de Z. A partir de agora, nós vamos calcular as tensões atuantes nos pontos H e no ponto K. Vamos começar pelo ponto H. Antes, porém, eu já vou deixar calculado aqui algumas características geométricas que são fundamentais. A barra tem um diâmetro de 40 milímetros, então a área da seção transversal, πd² sobre 4, tem esse valor da área.
O momento de inércia retangular IY é igual a IZ, porque é uma seção circular, é igual a 1/4 de πr à quarta, ou π vezes d à quarta sobre 32. Está aqui o valor. E foi calculado o momento polar de inércia da seção transversal também. πd à quarta sobre 32, ou 1/2 de πr à quarta. Aqui eu acho que eu falei errado, é πd à quarta sobre 64. E aqui πd à quarta sobre 32. De qualquer maneira, essas equações vocês as têm aí. Agora, nós vamos calcular as tensões atuantes no ponto H, que é exatamente este ponto aqui, tá certo? Então, esse ponto aqui é o ponto H e nós vamos calcular as tensões. Então, nós vamos analisar cada uma das solicitações, se elas estão provocando tensões ou não no ponto H. Assim, nós vamos ter que a força axial de 15 kN, ela provoca uma tensão normal em qualquer ponto, inclusive no ponto H. Então, no ponto H vai ter uma tensão axial, tensão normal, devido à força axial F, que é igual a menos a força sobre a área, 15.000 sobre a área. E o menos porque é de compressão, tá certo? Além disso, essa força, o momento fletor MZ, que nós já calculamos também, ele provoca uma tensão normal de compressão aqui em cima e uma tensão normal de tração aqui embaixo. Ao longo dessa linha, o momento fletor não provoca tensões, porque é a linha neutra dele. Por isso que eu falei, momento fletor MZ, ao longo do eixo Z, é linha neutra, não provoca tensões. O momento fletor MZ provoca tensões normais de compressão aqui em cima, por causa do sentido, ele está desse sentido aqui, comprimido em cima e tracionando aqui embaixo. MZ, a tensão normal provocada pelo momento fletor MZ vai ser igual ao momento fletor MZ dividido por IZ vezes a distância da máxima da linha neutra. A máxima distância da linha neutra é o raio. Então, vai ser igual a 1080 Nm, que é o momento fletor, vezes 0,02 metros sobre o momento polar de inércia, que é 125,7 vezes 10 a menos 9 metro à quarta. Substituindo esses valores aqui, nós chegamos que a força axial é de menos 11,9, a tensão normal provocada pelo momento fletor é de menos 71,9, como elas estão na mesma direção, mesmo sentido, né, menos com menos vai dar menos 183,8 megapascal. Ou seja, aqui no ponto H eu vou ter uma tensão σx de menos 183,8 megapascal. Temos que analisar ainda as duas outras solicitações. O torque T igual a 900 Nm vezes metro, ele provoca tensões cisalhantes em qualquer ponto que eu analisar. Se eu analisar aqui, ele tem uma tensão cisalhante aqui, tem outra aqui e assim por diante. Qual é o nome da tensão cisalhante que está atuando aqui nessa direção provocada pelo torque aqui? Ela está atuando numa área que é perpendicular ao eixo X, então tal X, e na direção do eixo Z, tal XZ. Então tal XZ vai ser igual ao torque, 900, vezes a máxima distância do centro, que vai ser o raio, 0,02, dividido pelo momento polar de inércia. E aí, então, vai ter um tal XZ de 71,6 megapascal. Assim, no ponto H, estão atuando uma tensão σx com este valor e uma tensão cisalhante tal XZ com este valor aqui. Análise similar a gente pode fazer para o ponto K. Tá certo? Uma análise similar a gente pode fazer para o ponto K. Vamos ver todas as solicitações. A começar, no ponto K, eu tenho a força cortante. Observe que você lembra que a força cortante está aqui para cima, ela é zero aqui, vai aumentando, atinge o valor máximo aqui e depois chega aqui é zero. Por isso que no ponto H eu não falei de força cortante, porque ela é zero aqui e aqui. Mas agora ela é máxima aqui, no ponto K. A força cortante é 4/3 de V sobre A. 4/3 da força, 18.000, dividido pela área da seção transversal toda. Então vai ter uma tensão cisalhante de 19,1 megapascal. Ora, que tensão cisalhante é essa? Ela está aqui, ó. Tá vendo essa tensão cisalhante? Ela tá para cima aqui. Então vai ser igual. A seção transversal é X, então tal X. Na direção Y, então tal XY. Por isso é que está aqui, tal XY. E V é só para distinguir que é força cortante para diferenciada do torque. O torque nós já calculamos anteriormente, ela é o mesmo valor, 71,6 megapascal. Anteriormente ela estava aqui, era um tal XZ. Agora o torque vai provocar uma tensão cisalhante nesse sentido aqui,
porque o torque está atuando no sentido anti-horário, e vai ser um tal XY também, de 71,6 megapascal. Vamos calcular então a tensão cisalhante resultante no ponto K. Observe que o tal XY devido à força cortante, ele é para cima, porque a força cortante está para cima. O tal XY devido ao torque é para baixo. Então a resultante, se eu considerar positivo é para cima no eixo Y, então vai ser mais 19,1 menos 71,6. Essa é a tensão resultante cisalhante aqui no ponto K, que vai ser um tal XY. De maneira similar ao que a gente fez, nós vamos calcular a tensão normal resultante no ponto K. Essa é a tensão provocada pela força axial, exatamente como antes, negativa, só que aqui agora, o momento fletor que provoca tensões normais no ponto K é o momento fletor MY. Tá certo? Como é um momento fletor MY, ao longo do eixo Y é a linha neutra. Então ele não provoca tensões aqui e aqui, por isso que nós não usamos no ponto H. Mas no ponto K, o momento MY provoca uma tensão normal de tração aqui e de compressão. Então a tensão normal de tração no ponto K vai ser igual a MY sobre o IY, tá certo? Vezes a distância máxima da linha neutra. A linha neutra está aqui, vai ser aqui que é o C, que é o raio. Fazendo os cálculos, chega em 119,3. Somando as duas, como todas as duas são tensões normais, então na mesma direção x, porém em sentido opostos, essa é a tensão resultante σx no ponto K. Com isso, o ponto K tem as tensões resultantes tal XY e σx. Falta agora nós determinarmos a tensão equivalente. Para isso eu fiz um resumo aqui. Tudo que foi feito está resumido aqui no ponto H e no ponto K, com as suas tensões σx, tal XZ no ponto H, tal XY e σx no ponto K. Eu vou calcular a tensão equivalente no ponto H. No ponto K é a mesma coisa. No ponto H tem essas duas tensões atuantes. A equação de tensão equivalente era essa aqui. Aqui está faltando um mais, tá certo? De novo. E com isso vai ter a tensão equivalente a 1 sobre raiz de 2 sobre σx, que é esse valor aqui, 183,8 ao quadrado, menos σy. Isso aqui é zero. Tá vendo? Isso aqui é zero. Isso aqui é tudo zero. Então vai ficar duas vezes, né, menos o σx ao quadrado, mais 6 vezes tal XZ ao quadrado. Todas as outras são zero. Com isso, a tensão equivalente é de 221,7 megapascal. Isso significa que se eu tivesse uma única tensão normal de 221,7 megapascal, provoca o mesmo efeito, o mesmo dano que todas as outras duas juntas aqui no ponto K. No ponto K. E a mesma coisa tinha que ser feita no ponto H, desculpe-me, né, gente? No ponto H. A mesma coisa tinha que ser feita no ponto K. E como exercício, vocês podiam também calcular as tensões atuantes no ponto K'. O ponto K' é o ponto correspondente ao ponto K do outro lado do componente. É um belo exemplo. Espero que tenha ficado claro e muito obrigado pela atenção. E nós terminamos então esta apresentação.